Uma igreja, para ser completa, precisa ter espírito missionário. Foram trazidos lá de Jerusalém. Portanto, o que ele sabia de Israel era tão somente o que ele ouvira. E se você observa bem no começo do livro, diz que ele mesmo relata, que ele estava lá no mês de Quisleu, que equivale a outubro, novembro. Ele fez uma pergunta acerca dos judeus que restaram, os que sobreviveram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e ele respondeu: aqueles que sobreviveram estão lá na província, não era mais uma nação independente, era apenas um estado-membro do grande Império Medo-Persa. Veja até que ponto o povo de Deus tinha fracassado, e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas foram destruídas pelo fogo, e diz que quando ouviu essas coisas, ele disse: sentei-me, chorei e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, não foi Deus que falou com Neemias, foi Neemias que falou com Deus. Pastor Branco, eu sei que o senhor está sempre fazendo alguma coisa, mas tanto quanto o senhor puder manter aquele mapa ali, não tira aquele mapa dali. Porque se você chegou hoje aqui para esse congresso de missão, você se deu o trabalho de olhar para aquele mapa. Eu estava ali, eu olhei para esse mapa acho que mais de 50 vezes, examinando cada nação ali. Eu estava dizendo: Senhor, é tanta gente, Senhor, é tanta gente que precisa ouvir a Tua palavra ainda, que nunca ouviu e nunca vai ouvir. Esse grupo que nos antecedeu aqui, eles trouxeram uma mensagem muito forte nesta noite. Mas Neemias, ele tinha tudo para não se interessar por nada do que acontecia longe. Ele era o guardião do palácio. Ele era encarregado de levar o sumo, o suco, o alimento para o rei. Ele cuidava pessoalmente da segurança e da alimentação do rei, que era rei sobre 127 nações, que agora eram províncias. Foi o maior de todos os impérios, não o mais rico, porém o maior de todos. E este homem, quando ele ouviu falar que a cidade de onde haviam saído os seus antepassados, diz que ele não sossegou, ele foi sensível bastante para falar com Deus acerca de Israel e de Jerusalém. Eu tenho participado, desde que eu me entendo, desde 1968, que é a primeira vez que eu lembro que eu participei de um congresso de missões. Foi quando eu no impulso de juventude, eu tinha 18 anos, e toda a juventude da igreja entrou pelo templo adentro, porque o templo não cabia o povo todo, na hora do apelo para oferecer a sua vida. E passados cerca de 20 anos, eu esqueci que eu tinha feito aquilo. Eu fui estudar, eu fui me formar, eu fui trabalhar, construir a minha vida, construir o meu nome, construir uma reputação, tudo aquilo pelo qual a gente luta. Mas um dia,
Um belo dia Deus, porque Deus não se esquece, a Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Noé e dos que estavam com ele na arca. Deus não se esquece. Você pode se esquecer, mas Deus não se esquece. E eu lembro muito bem que quando eu estava na minha segunda viagem a Moçambique, estava no norte de Moçambique, e eu apanhei uma bactéria que não era malária, uma bactéria estranha, e eu tinha febre intensa e delírios toda noite, mas pela manhã, porque eu tinha que ministrar, eu acordava sempre bom. Tomava um banho gelado, não havia água quente lá, e Nampula é bastante frio. E eu lembro que eu perguntei para Deus, aí talvez pela sei lá quantas vezes, 20ª, 30ª, 50ª, Senhor, por que eu? E uma noite Deus disse para mim assim: tu não te lembras, mas em julho, dia 27 de julho de 1968, tu te ofereceste para mim, e eu aceitei a tua oferta, e eu estou cobrando agora. Então, nós precisamos entender que se nós sairmos de casa num sábado como este, em que podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, e chegarmos na casa do Senhor para participar de um congresso de missões, se isso não mexer conosco, eu não sei o que é que viemos fazer aqui. Aquele homem, porque é como disse aquela senhora que falou ainda há pouco, aquela irmã, uns dizem, eu estou muito velho, eu estou isso, eu estou aquilo. Neemias podia dizer, eu sou muito ocupado, eu sou ministro, chefe da casa do rei. Mas assim como Deus tirou José da prisão e colocou ele no lugar mais alto do Egito, Deus tirou Neemias do segundo lugar mais alto e o colocou como governador lá de Judá, que era uma província apenas. Então esse versículo que o pastor Branco gosta muito, e eu penso que todos os congressos vamos ter o mesmo tema, e eu vou ler aqui nessa versão da NBI, que diz assim, olha: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado este dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Mas até chegar neste dia, que foi o dia da celebração, o dia em que a lei foi lida e foi explicada, e o choro do povo é porque a palavra de Deus foi ministrada pela primeira vez para eles. Muitos ali nunca tinham ouvido falar, porque eles trouxeram, se você estudar a história de Esdras, você vai ver que foi o próprio rei que disse para Esdras: você é o homem que tem que ir para lá ensinar a palavra do teu Deus. E Esdras foi. Portanto, Deus falou com Esdras através do rei. Mas até chegar aí, eu quero falar para você o seguinte, que nós precisamos ter em mente que todo e qualquer projeto que Deus puser em nós para executarmos, vai sofrer resistência. Não existe projeto de Deus, projeto na igreja, projeto missionário, projeto social, projeto evangelístico, não existe nenhum desses que não venha a sofrer resistência. E muitas vezes essa resistência ela vai vir de quem a gente não espera. Sanbalat, Tobias, Gesem, que era árabe, não se sabe de que nação ele era, e outros que eram tradicionais inimigos dos judeus, eles se enfureceram quando eles viram os judeus se organizando para reconstruir os muros. A primeira reação deles, meus irmãos, foi aquela reação assim, bem cheia de sarcasmo. E Sanbalat não tinha nada a ver com a província de Judá,
nada a ver, de Jerusalém, nada, porque Sanbalate, ele era governador de Samaria, do que era o antigo reino do norte. Mas diz a palavra de Deus no capítulo 4 aqui de Neemias, que ele tão logo ele tomou conhecimento, no capítulo 2 e verso 19, quando porém Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o arábio, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Foram 6 perguntas ao todo que esse homem fez, perguntas essas para desestimular, para destruir qualquer esperança que aqueles homens pudessem ter de fazer o que Deus queria. Não, se você espera apoio, talvez esse apoio não venha. Eu era um advogado, eu tinha uma loja, e eu lembro que nos deram uma sala lá no Templo Central em Belém, e eu e minha esposa ficamos 7 meses eu praticamente deixei a minha loja, deixei o meu escritório e ficamos ali recebendo doações para poder selecionar e mandar para Moçambique. E eu nunca esqueço, um dia chegou lá um obreiro, já com seus cabelos brancos, e ele disse assim: isso aqui é coisa de menino empolgado. Eu não dou 6 meses para você desistir. Ele estava do lado de lá, eu aqui dentro do balcão. Foi isso que eu ouvi. Mas sabe, irmãos, nesses 7 meses todos, passaram por ali centenas de pessoas, até que um dia chegou uma senhora negra, cabelinho branco, tinha 60 e poucos anos, e ela era enfermeira, já aposentada. Ela colocou assim o braço no balcão, olhou e disse assim: sabe, eu queria ter 10 anos a menos, eu deixava tudo que eu tenho agora e eu ia para lá com vocês. Ela disse: quanta coisa boa se pode fazer. Então, se você está esperando Deus falar contigo, deixa eu te dizer, Deus já falou conosco há 2.000 anos atrás, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguns estão esperando ter um sonho, alguns estão esperando ter um sinal. De que sinal? Olha para cá, olha para esse mapa, olha aquela parte de lá toda, mas lá em cima é a Federação Russa. Logo abaixo ali está, salvo erro da minha parte, está ali, é o Cazaquistão. E isso que chamo de janela 1040, eu chamo isso de segregação evangelística, porque o mundo jaz no maligno e o mundo inteiro precisa ouvir a palavra da salvação. A Europa, nunca a Europa esteve tão carente da palavra. Se vocês não sabem, não há continente no mundo onde o islamismo está tão forte como na Europa. Eles estão comprando templos, estão transformando esses templos em mesquitas. E sabe, e ninguém pode, em algumas cidades não se pode construir mesquita. Eles compram um templo evangélico, não é católico, é evangélico. E estão transformando isso em mesquitas. Mas aqui, no começo daquela obra, quando Neemias chega em Jerusalém, depois que ele passou 3 dias olhando sem dizer nada para ninguém, ele fez uma viagem de mais de 1.000 quilômetros até chegar ali, levou talvez uns 2 meses viajando. Então, quando os inimigos souberam o que é que ele ia fazer, veio essa pergunta: o que vocês pensam que estão fazendo? Fomos numa viagem missionária, uma das mais duras que nós fizemos, para o noroeste de Moçambique, para um lugar chamado Doa.
Desde o começo a viagem foi muito atribulada. À nossa frente ia uma caminhonete Toyota, cabine dupla, um carro muito forte, todo reconstruído. E o carro de repente não tinha força, eu nunca vi isso, um carro daquele não tinha força para subir uma ladeirazinha de nada. E eu lembro que eu desci eu parei o meu carro e eu fui ajudar a empurrar, porque era só eu e ela. E nisso que eu fui ajudar a empurrar, o moço lá, ele não se segurou e o reboque veio e passou por cima do meu pé. Esse foi o primeiro incidente. Quando nós chegamos, montamos o acampamento, quando íamos tirar o nosso equipamento do reboque, um bujão de gás com mais de 10 quilos o bujão saltou de dentro e veio em cima do meu rosto. À noite, e graças a Deus por mim, não por ela, né? Porque eu quase nunca sonho, se eu chegar a sonhar, todo mundo para ouvir, porque a coisa é séria. Ela disse assim: olha, essa noite eu só escuto os barulhos. Essa noite apresentou-se aqui dentro da tenda, era a nossa barraquinha de dormir, um ser monstruoso, e a pergunta dele foi: o que vocês vieram fazer aqui? Esse lugar é meu. A mesma coisa que o Sambalat, o mesmo espírito que agiu lá no Sambalat, foi agir lá em Doa. Vieram fazer o quê aqui? Quem vocês pensam que vocês são? Esse lugar é meu. No outro dia de manhã vou ministrar a palavra. E sabe o que eu acho interessante, irmão? Satanás, ele tem um espírito de camaleão nele, ele muda de cor conforme o ambiente. E aí quando eu comecei a ministrar, começou a cair gente endemoniada. E não era um culto, era uma ministração no ensino. E eu só disse assim: olha, quem cair endemoniado, vocês pegam e jogam lá no sol quente. Põe lá no sol. Não põe na sombra não. E o pessoal lá é obediente. E quando eu saí, tinha uma multidão, uns 20 ou 30 assim, lá. Era nós passarmos assim, os demônios manifestavam, mas eles manifestavam, mas saíam com uma velocidade incrível. Aí você sabe o que aconteceu nesse lugar, onde fomos quase, eu sofri acidente e tudo. De repente trouxeram um menino que era surdo-mudo, e eu não sabia que ele era surdo-mudo, eu não sabia. E eu estou aqui falando com os irmãos e repreendendo um demônio que estava ali, e de repente o menino começou a falar. E quando o menino começou a falar, o povo começou a gritar. Eu disse: por que estão gritando? É porque esse menino era mudo, nunca falou na vida, e está falando agora, está falando português. Se você parar para ouvir os Sambalates, você não vai deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida e através de você. O mundo está cheio de Sambalates. Dentro da igreja tem Sambalates. Mas você vai fazer isso por quê, pastor? Nós não precisamos disso. Olha, já estamos bem. Não está bem não. Quanto mais nós fizermos, nós vamos deixar a nossa marca nesse mundo. Quem vier depois de nós, quando vier o anticristo, o problema dele, se isso aqui vai virar o quê? Nós já estaremos em outro lugar, estaremos em outro nível, em outra plataforma, em outra circunstância. Isso aqui não tem nada mais a ver conosco. Mas essa foi a primeira colocação dele, né? O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Olha, tadinho do do Neemias, né? E deve ter ficado atribulado quando ouviu isso aí. Vocês pensam que estão fazendo o quê? Irmãos, o diabo sempre vai tentar parar a igreja. E ele ainda disse assim: vocês estão se rebelando contra o rei? Estavam falando com o governador do palácio. Mas ele disse assim: olha, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte com isso aí.
É preciso ter convicção daquilo que está fazendo para não parar diante das oposições. Mas o diabo não vai parar só porque você quer que ele pare, não, viu, irmãos? Aí no capítulo 4 aqui de Neemias, você vai ver o seguinte, Neemias escreveu: quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que esses frágeis judeus estão fazendo? Meus queridos, nós podemos parecer fracos para o mundo, porque nós não temos aparência de força. Nós não temos aparência de força. Os gigantes é que parecem grandes e fortes. Os verdadeiros homens de Deus não andam atrás de grandeza. Você não esquece que Satanás pegou em Jesus e levou para um lugar muito alto e ofereceu o que para ele? Olha, vou te dar tudo isso. Nós não parecemos grandes, não parecemos fortes. Talvez por isso alguns colegas nossos, algum nível de ministério, eles andam numa busca desesperada por mais e mais coisas para poder mostrar, mas nós não precisamos disso. O que esses fracotes pensam que estão fazendo? Nós estamos cada dia arrancando almas do inferno, porque alma não tem preço. Você não consegue pagar o preço de uma alma com dinheiro nenhum neste mundo. A alma foi paga pelo poder do sangue de Jesus derramado lá no Calvário, e o mundo precisa saber disso. É para isso que estamos aqui. Essa foi a terceira pergunta. O que eles pensam que estão fazendo? E aí, ele ainda falando lá com os seus, né? E nessa altura, Samaria estava muito mais bem organizada do que a Judéia. Vamos permitir isso? Será que vamos permitir isso? Olha, irmãos, assim como tem reuniões no céu, e o livro de Jó trata disso, o livro de Daniel também mostra isso aí, quando aquele anjo diz: isso é por decreto dos vigilantes. Satanás também tem reuniões deles. Eles têm lá a reunião deles para tomar as decisões. Logo nós mudamos ali para a igreja que o pastor Branco esteve ali em Joanesburgo. Ali era considerado zona vermelha, porque era prostituição e drogas. Todas aquelas quadras, à noite, dia e noite, era uma tristeza, mulheres se expondo, e nós entramos numa campanha de oração ferrenha contra isso. E a nossa oração não era só que Deus tirasse, assim, Senhor, que nenhum homem que venha para cá tenha qualquer prazer com essas mulheres. Acabou. Começamos a orar assim. E de repente elas começaram a ir embora, elas desapareceram. Hoje você pode andar naquela área a qualquer hora do dia, você não vê uma prostituta mais se exibindo ali. Mas o que acontece? Uma das nossas irmãs lá da igreja, ela teve uma revelação, que ela chegava na igreja, bem na porta, parava o carro dela e vinha aquele moço muito bem apanhado, muito bonito, né? E quando chegava, aí ela ouvia aquela voz: cuidado, esse não é uma pessoa, isso é Satanás. E ela dizia para ele assim: o que você veio fazer aqui? Ele disse: não, eu vim aqui porque os meus demônios têm ido me dizer que tem aqui uma igreja que ora, e não estou mais conseguindo fazer o que eles fazem aqui, por causa desse... E eu vim ver: que igreja é essa? Porque ninguém ora mais aqui. Que igreja é essa que ora? E ela disse assim: olha, essa é a nossa igreja, e nós oramos mesmo. E tem mais uma coisa: tu não podes entrar aí. Sabe por quê? Porque nós já oramos que Deus colocou um anjo aí na entrada. Tu não tens autoridade para cruzar essa porta aí. Ele disse: é verdade, mas eu vou pesquisar bem, eu vou achar alguém para poder entrar nele aí. E bem que tentou, irmão. E bem que tentou. A gente chega lá, pastor Branco,
no começo do culto, quando começava o primeiro louvor, puf, caiu no chão, estribuchando. Teve uma certa pessoa, que não vou nem falar, né, de onde veio, nem nada, que era grande lá na igreja dela, que um dia disse assim: eu não posso mais ir naquela igreja, porque eu entro lá e me sinto mal, eu não consigo fazer nada naquela igreja. E era grande lá, sabe por quê, irmãos? Quando você fala com o Deus do céu, não tem Sambalate, não tem Tobias, não tem Gesem, não tem espírito nenhum nessa terra que possa impedir você de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Você não pode parar. Parecemos, sim, todos nós parecemos fracos. Nós não precisamos de grandiosidade. O que nós precisamos é da presença do Espírito Santo na nossa vida para continuar a fazer o que Deus nos mandou fazer. A quarta pergunta que este cidadão faz, aqui no capítulo 4, portanto, de Neemias, ele diz assim, e essa é uma preocupação terrível que Satanás tem, que ele diz assim, mesmo assim: o que esses judeus fracotes estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Será que eles vão ter coragem de realmente, e o muro aqui, irmão, o muro fala de mar, o muro fala de separação, o inimigo para nós aqui, muro fala de segurança. Satanás não quer que você tenha segurança, Satanás não quer que você se sinta seguro. Satanás, ele é o mestre de incutir medo e insegurança. Ele sempre quer parecer grande, e não duvide, ele se julga grande, porém, a Bíblia diz que do nosso lado tem um que é maior que ele. Então é isso que nós temos que crer, que ele vai fazer tudo para parecer sempre grande, sempre forte, amedrontador. Eles vão fazer esses muros. E a outra que ele fala assim: vão restaurar o sacrifício? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer? Irmãos, o diabo não quer que você ofereça sacrifício para Deus, não quer que você gaste tempo com Deus, que você dedique tempo à oração, tempo à palavra, tempo ao culto. Sabe que você sabia que quando você está entregando o teu dízimo, 10% do teu tempo de trabalho você está entregando para o Senhor? Muitos não sabem disso. Por que o diabo, hoje você vê gente aí, está cheio aí de gente lutando, tentando desacreditar o dízimo, quando o dízimo ele é do Senhor, ele não é do homem. Quando você entrega o teu dízimo, você está dizendo: olha, Satanás, 10% do meu tempo de trabalho está aqui, eu estou dando para o meu Deus. Sacrificarão. Ele vai fazer tudo para que você não consiga. Posso ter um pouco d'água? Aqui, tem aqui mesmo. Obrigado. Sacrificarão? Eles vão conseguir restaurar o sacrifício? O sacrifício é parte do culto. Aí isso aqui me chamou a atenção, pastor, e eu fui dar uma olhada nisso aqui e vi que o templo já estava praticamente, o templo estava todo pronto, o templo de Zorobabel, mas não tinha sacrifício. Sabe por quê? Porque um dos filhos do sumo sacerdote tinha casado com a filha desse infeliz aqui, desse tal de Sambalate. Um dos sacerdotes, porque o filho do sumo sacerdote, ele era sacerdote, ele tinha casado com quem? Com o inimigo. Então, ele vai fazer tudo para que você não encontre tempo para Deus. Eu ouvi uma vez uma história, mas deve ser verdadeira, porque a pessoa que me contou essa história
até onde eu sei, é uma pessoa séria, e disse o seguinte, que ele teve um sonho em que ele era levado para uma grande reunião, onde estavam todos os demônios das nações ali, reunidos, e o assunto era o crescimento da igreja. E a pergunta que se fazia era como fazer para impedir que eles continuem a crescer. Eles diziam, não, vamos fazer perseguição, não, eles vão virar mártires e todas as pessoas são simpáticas, e vinha até algum disse assim, olha, eu tenho uma ideia. Qual é? Vamos ocupar o tempo dos crentes e dos pastores. Vamos fazer eles ficarem tão ocupados que eles não vão ter tempo para ir à igreja, para orar, para ler a Bíblia, para cultuar. Eles vão achar que estão ajudando e vamos ocupar todo o tempo deles. Cuidado. O que você está fazendo com o teu tempo? Como é que você está distribuindo o teu tempo? Eu não sei o que você esperava ouvir aqui nessa noite. Você veio num culto de congresso de missão, e nós temos que falar acerca da missão da igreja, que é levar a preciosa palavra. Deus sabe, eu estava ali agora sentado, várias vezes vieram lágrimas aos meus olhos, olhando para essa imensidão que está aí, de gente que não tem direito de ouvir a palavra, que há países que nós não podemos entrar. Nós não podemos entrar nesses países. Quando sabem que você é cristão, não te dão o visto, você não entra nesses países. Era como se ele dissesse, eles pensam que eu vou permitir que eles restaurem o culto. Tudo que ele quer é isso. É por isso que a Bíblia diz, e Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que o filho da perdição, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Tudo. Toda e qualquer religião da terra vai ser proibida. Irmãos, até terreiro de macumba não vai poder funcionar, porque a adoração será somente para ele. Tudo, esse pessoal não sabe, eles não sabem o que eles estão fazendo, que o que Satanás quer é que somente ele seja adorado. Por quê? Por causa do mandamento assim, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E ele quer tomar o lugar de Deus, ele não desistiu disso aí. Ele quer tomar o lugar de Deus na tua vida. Ele quer tomar o lugar de Deus no teu tempo, na tua casa, nos teus... Ele quer tomar o lugar de Deus em tudo aquilo que é seu. Ele não quer que você ache tempo para servir a Deus. E quando ele viu que os muros estavam subindo, ele ainda faz essa pergunta, vão acabar isso num só dia? Não. Mas em 52 dias o muro foi terminado. Eu estive lá. Não sei se o pastor Branco passou lá em Jerusalém já. Foi. Jerusalém, ela é a velha, é uma cidade pequena. Mas olhando para aqueles muros gigantes, aquelas pedras gigantescas, como foi possível tão pouca gente, em tão pouco tempo, construírem toda aquela muralha e colocarem tudo aquilo no lugar? Eles não tinham guindastes. Os engenheiros até hoje dizem como mesmo com todo o equipamento que temos hoje, tem pedras aí que pesam 20, 30 toneladas, como é que eles puderam erguer? Mas irmãos, está aqui a resposta, a alegria do Senhor é a nossa força. Diz que eles cantavam ao Senhor, e o que mais irrita o inimigo é justamente isso, é quando você não se deixa, você não para na dificuldade, você avança, e você avança louvando a Deus.
Eles só puderam ouvir: olha, hoje não é dia de chorar não, vocês estão ouvindo a lei, vocês estão tendo consciência de que vocês pecaram e tudo que aconteceu conosco, a nossa cidade foi destruída, o templo foi queimado, os muros derribados, tudo isso é porque nós pecamos, mas hoje não é dia, não. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de comer, hoje é dia de distribuir o pão, hoje é dia de avançar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Até tinha um corinho antigo, né, pastor, que se cantava, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Lembra? Pois é, essa meninada de hoje não tem essas coisas. Não estou dizendo a você que o pastor branco é velho, não venha com essa história aí, porque isso aí não é verdade. Às vezes nós queremos fazer tudo. Eu lembro quando cheguei em Moçambique, pastor, estávamos lá uns 3 dias, chegamos lá, foi num domingo, lá para cá, chegou 1,5 metro de gente, uma missionária batista, Raquel, nunca vou esquecer dela, foi lá, disse assim, foi a única pessoa assim, vim aqui para orar por vocês, 1,5 metro de gente, magrinha. Eu disse: irmã Raquel, e por quê? Ela disse: é porque nós somos brasileiros, e brasileiro é latino, o latino quer fazer tudo às pressas, e ela não sabia que eu tinha um projeto de ganhar Moçambique inteiro em 6 meses. Já tem 35 anos que eu continuo lutando por isso. Mas a obra de Deus, irmãos, ela não é feita assim às pressas. Deus é um estrategista, ele sabe o tempo certo. Jesus saiu aí por volta das 3 da manhã, com os discípulos, caminhou 40 quilômetros até Siquém, chegou lá por volta do meio-dia, caminho difícil, caminho de pedra. Ele despachou os discípulos, porque o que ele ia fazer, o discípulo só ia atrapalhar, e ele esperou a hora certa, quando aquela mulher veio, porque o alvo dele era ganhar aquela mulher. Deus tem o tempo certo. Amém. Deus te colocou aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje para você ser conscientizado de que ainda é possível fazer alguma coisa. Nós temos pastores nossos ainda que estão presos, já estão presos, ainda não foram julgados, mas a sentença mínima deles é 3 anos de prisão. Sabe por quê? Porque batizaram uma pessoa. Isso na Índia hoje é um crime, batizar alguém. Mas, irmãos, eu recebo fotos todas as semanas de lá. Agora mesmo, mais uma igreja nós abrimos, mais 2 igrejas abrimos, e estamos aqui dando Bíblias. Olha aqui, estamos aqui dando alimento para as viúvas. Eles não param, sabe por quê? O espírito de Sambalat está aí, mas o Espírito do Senhor continua a se mover sobre a face das águas para pôr ordem no caos. Ele não mudou. O Espírito do Senhor continua a se mover, irmãos, e é nesse Espírito que devemos estar sempre, portanto, pensando. A quinta pergunta do Sambalat é extremamente interessante, quando ele diz assim: vivificarão dos montões de pó, ressuscitarão essas pedras? Sabe, pedras podem não ter vida. A admiração dele, como é possível? Mas o Deus que nós servimos, ele pegou o Ezequiel e disse para o Ezequiel: olha, profetiza para esses ossos. E quando ele profetizou, ele disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E disse que quando ele falou isso, os ossos começaram a se juntar, um barulho de ossos se mexendo. Não importa se você, será que você teria coragem de pregar só para ossos secos? E depois, fala outra vez, e começou a aparecer carne, fala outra vez,
e eles estavam agora, era um exército numeroso, mas faltava vida. Soprou e a vida veio. Sabe por quê? Ele é o que dá a vida. Deus pode fazer qualquer coisa. Só que os sambalatos não sabem disso, mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer pedras virarem paredes. Irmãos, em plena pandemia, nós acabamos de construir um templo lá em Nampula. Aí quase no fim dela, fizemos um templo inteiro no Malau inteiro, do alicerce até a pintura, em apenas 90 dias, o templo completo. Uma coisa tão linda que disse assim, o pastor disse assim, pastor Gomes, esse é o maior evangelismo que já fizemos aqui. As pessoas, como não tem nenhum prédio de alvenaria aqui, as pessoas param para tirar foto, virou ponto de referência, tiram foto na frente do templo. Estamos terminando o outro agora. Ele já levou cal. Eu estou só esperando daqui a 2 semanas vão entregar bancos. Eu entrego pronto com bancos e cadeiras. Não vai sentar mais em esteira e em um pedacinho de pau, não. Porque o nosso Deus merece o melhor. Como é possível isso? É porque eu acredito que o mesmo Deus de Neemias é o meu Deus. Pedra esfarelando virou pedra pura, pedra boa, que serviu para fazer muro. Deus vai usar aquilo que está. Deus, sabe, Deus não precisa trazer ninguém de longe. Deus quer usar você que está aqui para fazer a obra dele, meus irmãos. Depois de tudo isso, chegou a hora de celebrar. Mas antes da celebração, vocês precisam ouvir a palavra. Quando ouvir a palavra, começaram a chorar. E aí, o Esdras estava lendo que ele era um sacerdote. O Neemias disse, não, hoje não é dia de chorar. Nós já choramos muito. Já choramos quando a cidade foi destruída, quando o templo foi queimado, quando os muros foram derribados. Já choramos quando os nossos filhos foram levados para o cativeiro. Hoje é dia de nós nos alegrarmos no Senhor. Hoje é dia de nós celebrarmos. De nós reconhecermos que o nosso Deus é um Deus único, não há Deus maior do que o nosso Deus. Eu pedi muito para o Senhor, que eu queria voltar à Índia, e Deus está me permitindo, se Deus quiser, ainda este ano eu vou voltar lá para ver, nem que seja mais uma vez, olhar aqueles irmãos. A última vez que eu fui lá, irmãos, eu estava me recuperando de uma cirurgia e eu não podia ficar em pé uma hora que fosse. Eu fiquei 4 horas e meia em pé, ministrando. Um estudo que eu dou na igreja são 6 reuniões. Eu dei de uma vez só em 4 horas e meia, traduzido para 3 línguas diferentes. E eles não arredaram o pé dali. Eu pude ver pessoas ali que caminharam léguas a pé e descalços para estar ali, para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando eu vejo algo assim, irmãos, eu me sinto desse tamaninho diante dessas pessoas que estão na terra deles, mas não podem dizer que são cristãos, não podem andar com a Bíblia, não podem construir. Irmãos, foi destruído um templo nosso, estava quase, já estava para ser coberto, o governo mandou derribar o templo todo. Aí sabe o que nós fazemos agora, irmãos? Nós temos grupos nas casas, reunindo de casa em casa, 7, 8, 10, 12 pessoas aqui, ali, acolá. E quando é à noite, vamos para, eu já participei de reuniões como essa, vamos para aquele lugar mais distante, mais ermo, à noite, depois das 10 da noite, vamos para lá, ligamos um som bem grande e fazemos um culto, começa às 10 da noite, acaba 1 da manhã, pregando para o vento ali, irmão. Mas a palavra vai, porque aquela hora ninguém vai lá perturbar a gente, e o que importa é que a palavra seja pregada.
E o que eu acho interessante é que o nosso Deus, ele é tão cuidadoso, que quando nós íamos para um desses cultos, a pessoa que estava conduzindo o carro não conhecia o caminho. Aí paramos de um grupo assim e disse: escuta, aqui tem um vilarejo, tem uma igreja. Tem aqui, indicaram certinho no lugar onde era. Nós fomos para lá. Quando o culto estava acabando, chega uma pessoa de bicicleta, um hindu, de bicicleta, e disse assim: olha, não voltem por onde vocês vieram. Por quê? Eles estão lá esperando vocês, já com paus, com pedras e com tocha de fogo. Eles vão destruir o vosso carro, vão matar vocês e vão queimar vocês ali. E nós voltamos por outro caminho. Participamos de um círculo de oração lá na Índia, pastor. Lá o jejum não é brincadeira, não. Nem água se serve até as 4 da tarde. A gente tem aquele bom, costume de tomar um cafezinho, almoçar e tal, merendar. Não, todo mundo ali. Um calor tremendo. E o que eu acho interessante é que poucos templos na Índia têm bancos, a maioria só tem esteiras, tapetes. E nós ficamos ali com eles. O irmão que era dono da casa, ele fez assim, tipo uma laje, um alpendre lá. É lá que a gente reunia. Saímos dali, passado uma semana, ele sai com o netinho na motocicleta, e um dos vizinhos ali, que era caminhonista, porque sabia que ele era crente, que ele era pastor, passou por cima dele e matou. Isso foi uma tragédia. Mas pensa, aquela igreja, irmão, já gerou várias igrejas. Os irmãos não pararam por isso, já saíram pastores daquele lugar, porque, sabe, o inimigo, quanto mais ele apertar a igreja ela é a rosa de Saron, sabe, você pode esmagar uma rosa, ela vai deixar nas mãos de quem a esmaga a fragrância do seu perfume. Nós somos o bom cheiro de Cristo, por onde nós passarmos, vamos espalhar esse bom cheiro, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. Igreja do Senhor que se reúne aqui, você que está visitando aqui, saiba de uma coisa: nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo que vai morar no céu. Isso não tem preço. Nós estamos indo para lá. O nosso lugar é um trono no céu, está reservado, está pronto. O Senhor disse: se não tivesse, eu diria, vou preparar, mas já está pronto. Deixa vir os sambalates, pastor Branco, vão aparecer mais sambalates por aí, viu? Não liga para eles, não. Permaneça naquilo para o que Deus te chamou. Sabe quanto tempo durou essa viagem do Neemias? 12 anos, pastor. Ele ficou longe. No dia que ele chegou, estava lá o lugar dele à espera. Ele ficou mais 4 anos lá, como ministro-chefe da casa do rei. E depois ele disse que então ele pergunta para o rei: eu posso voltar? Só que eu vou e não volto mais. O rei disse: vai em paz. Ele foi. Ele acabou os seus dias em Jerusalém, porque ele não parou. Não teve anjo que falou com ele. Josué ainda teve alguém que veio falar, todos, né? Não, ninguém falou com ele. Ele falava com Deus. Aprenda a falar com Deus. Tire tempo para falar com Deus. Quando as pessoas disserem você não pode, você não ouça isso. Deus está dizendo: porque eu quero, você pode. Aí chegam a dizer: não chora não. Agora é tempo de você comer, mas não esqueça de uma coisa: leva do melhor para aqueles que não têm. Essa foi a mensagem que Neemias entregou para o povo no dia da grande festa. Não coma sozinho. Não coma sozinho. Leva do melhor, das gorduras e das doçuras para aqueles que não têm.
3 horas da tarde, Zambésia, calor de mais de 45 graus. Eu estava lá com 8 obreiros, já contei isso aqui, ministrando para eles um curso preparatório, uma igreja que estava nascendo. Um deles se levanta assim: pastor, você é um homem das letras, pastor. Como é que você perde tempo com 8 cabecinhas pretas como essa nossa aqui? Assim mesmo. Eu disse: sabe por quê, irmão Francisco? Porque o dia que eu não puder estar aqui, essas 8 cabecinhas pretas vão saber o que fazer. Irmãos, passados apenas 3 anos, aquelas 8 cabecinhas pretas geraram 70 igrejas. 70 igrejas. Creia no poder de Deus. Vamos estar de pé, irmãos. Sabe aquela carninha gorda, cebola assada? Cuidado, faz mal. Não dá mais esse negócio não. Deus quer que você leve isso, o melhor, para aqueles que não têm. Eles precisam ouvir. E Deus sabe que eu não perco tempo. Eu não sou um evangelista pessoal, irmãos. Mas quando aparece a chance, eu entro mesmo e vou, sabe? Nós temos aqui um cabeleireiro aqui que eu estou evangelizando ele já faz uns 3 anos. Pastor Branco sabe quem é. E ele já está vindo para os cultos. Ele já está vindo para os cultos. Ele até devia estar aqui hoje. Não vi a carinha dele aqui hoje ainda não. Mas ainda hoje eu falei com ele. Ele foi lá no pastor Walter. Foi lá. Nós não podemos perder tempo. Nós temos o melhor. Nós temos a palavra que transforma, que renova, que abençoa, que traz esperança. A palavra que cura. Nós temos isso. Nós precisamos levar essa palavra. E é o que eu peço ao meu Deus sempre, que Ele me permita continuar levando essa palavra. Põe a sua mão no seu coração para orar por você agora e agradecer muito. Eu oro por cada família aqui presente ou representada, Senhor, que a Tua graça, Senhor, poderosa, não se afaste da vida deles. Senhor, Tu sabes, ó Deus, a ansiedade, Tu sabes a necessidade, Tu sabes, Senhor Deus, aquilo que cada um está precisando nesta noite. Não aquilo que ele pensa, o que ela pensa que precisa, mas aquilo que o Senhor sabe que esta vida precisa. Eu te peço, traz agora, Senhor. Traz a esperança, traz a fé, traz a cura, traz a restauração, traz a renovação. Senhor, vem com o Teu Espírito Santo, que é poder e graça sobre cada um de nós. Abençoa Teu servo, pastor Branco, pastora Mônica, Senhor, e todos o corpo também dessa igreja. A pastora Fátima também, pastor Dernival, Senhor, todos aqueles que estão aqui, meu Deus. Abençoa esse povo que é o Teu povo, Senhor. Pai, eu os entrego em Tuas mãos cada dia para a vitória, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor. Abençoa nossos irmãos do Brasil. Abençoa nossos irmãos do Brasil. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém.